Olá amigos, esse é o Repórter Antiquado, testemunha factual da história. O Repórter Antiquado é um serviço público oferecido pela Restauradora Antiquários ao tempo que às sextas-feiras, com exceções aos sábados, traz um tema novo relacionado à história. E o tema de hoje será sobre a Cinca. Quer acompanhar? Após a vinheta. A Cinca, sigla para Société Industrielle de Mécanique et Carrosserie Automobile, foi uma montadora de automóveis francesa fundada ao ano de 1934 pela Fiat SPA e dirigida pelo italiano Henri Pigozzi, de 1935 até 63. A mesma era afiliada da italiana Fiat e posteriormente compra uma subsidiária francesa da Ford. E a companhia, cada vez mais ao controle da norte-americana Chrysler, se torna uma divisão europeia da mesma, deixando de ser uma companhia independente ao ano de 1978, quando a mesma deixa de existir. A companhia esteve presente em outros países como Brasil, Argentina, Chile, Austrália, Espanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos sob a marca Chrysler. Falaremos sobre sua história. O senhor Henri Pigozzi já era ativo no meio automobilístico desde a década de 20, quando o mesmo vem a conhecer o fundador da companhia italiana de automóveis Fiat, o senhor Giovanni Agnelli. E os mesmos começaram juntos um negócio. Henri com um negócio de compra de sucata, no qual o mesmo comprava carrocerias de carros ultrapassados e os mandando para serem reciclados na italiana Fiat. 2 anos mais tarde, Pigozzi tornou-se o agente geral da companhia na França, e ao ano de 1926 foi fundada a SAFAF, Société Anonyme Françoise des Automobiles de Fiat. E no final da década de 20, a mesma começa a produção de carros Fiat em Suresnes, perto de Paris, e licenciou a produção de algumas peças para fornecedores locais, E em 1934, aproximadamente 30 mil unidades de automóveis Fiat foram comercializados pela companhia. Assim surgiu o ano de 1935, a companhia Cinca, a mesma fundada pela Fiat SPA, quando a mesma compra a antiga fábrica Donnet na localidade francesa de Nanterre, E os primeiros automóveis produzidos pela companhia foram os Fiat 508 Palilas e o 518 Arditas. Porém, o emblema Cinca Fiat 6 cavalos e o 11 cavalos, e os mesmos seguindo ao ano seguinte pelos 5 ou 5 cavalos e uma versão da companhia do Fiat Topolino, E o mesmo anunciado na primavera, mas disponível para venda só o ano de 1937. A produção dos 6 cavalos e do 11 cavalos parou em 37, dando lugar aos 5 e 8 cavalos, em produção até o começo da Segunda Grande Guerra Mundial. E a companhia, no entanto, permaneceu ligada à Fiat. Foi somente ao ano de 38 que o nome fora abreviado de Cinca Fiat para apenas Cinca. Assim, das 4 grandes montadoras francesas no pós-guerra, a companhia foi a única que não sofreu com graves danos às suas instalações, por conta dos bombardeios aliados. Houve sugestões persistentes em relações entre Pigozzi e a família de Giovanni, o fundador da Fiat, por causa da poderosa influência da companhia italiana com o governo de Mussolini, garantia um tratamento especial para a Cinca, que durante a ocupação alemã sobre o território francês, os veículos da marca continuaram a ser produzidos, porém em pequenas quantidades. Após a libertação da França pelos aliados ao ano de 44, a estreita associação da empresa com a Fiat tornou-se responsabilidade óbvia pela crescente atmosfera febril de recriminação, e os novos começos varreram a França após os 4 anos de ocupação alemã.
No entanto, logo após a libertação, a sustentabilidade da Cinca recebeu um grande impulso quando a mesma ganhou um contrato com o exército americano para o reparo de um grande número de motores dos jipes aliados. Um ano decisivo para a companhia foi o ano de 1946, quando ao dia 3 de janeiro entrou em vigor um plano quinquenal do novo governo francês para a indústria automotiva, e os planos governamentais para a Cinca seriam de empurrar para mesmo uma fusão com outras companhias menores, para assim fundar a Generale François Automóvel, de olho no que a Volks fazia do outro lado do rio Reno. O mesmo conceito definia que a nova companhia produzisse uma versão de duas portas do veículo AFG, que foi um pequeno automóvel familiar que havia sido desenvolvido durante o conflito pelo engenheiro automobilístico Jean-Albert Gregori. O mesmo Gregori, o sujeito era um engenheiro de talento e o mesmo tendo influência no ramo automotivo francês, né? Francês tinha fortes opiniões e uma delas era a defesa da tração dianteira e o uso de alumínio nas carrocerias dos automóveis. Após a libertação da França, o mesmo se torna diretor técnico-geral da Cinca, com a finalidade de preparar a produção do AFG. Um tanto fácil é ver como ficou a versão de duas portas do AFG devido ao fato de sua versão de 4 portas ter entrado em produção e ter sofrido bem poucas alterações. Para a Cinca, diante do novo governo francês dirigista, a perspectiva da nacionalização da companhia, assim como foi feita com outras companhias, assim como a Renault em 1945, o então diretor da companhia, o italiano Pigozzi, foi obrigado a empregar charme e astúcia para permanecer na posição dentro da Cinca. E o mesmo deveu a sobrevivência da companhia por conta da intervenção de políticos nacionais e do seu novo colega, Jean Gregori. Para isso mesmo assumiu o compromisso pessoal do diretor-geral para a produção do AFG de duas portas. Vamos falar um pouco sobre esse veículo. Falando um pouco do veículo que fora responsável pela permanência da Cinca como companhia independente, foi fácil ver o modelo como ficou uma versão de duas portas, pois o modelo de 4 portas é pouco alterado em relação ao protótipo de Gregori. Como o Panhard Dyna X, era um carro de projeto de mãos de um engenheiro diretor da Cinca, achou o mesmo feio. E ao tentar tornar o mesmo mais atraente para os possíveis compradores do veículo que esperavam que os mesmos aparecessem aos showrooms da companhia, assim que a economia acelerasse as restrições governamentais da propriedade de automóveis fosse relaxado e os designers da Cinca tornaram os mais diversos corpos para o protótipo de Gregori, alguns mais modernos, inclusive semelhantes ao Peugeot 203, só que um pouco encurtado, né? E este Cinca Gregori teve um desempenho satisfatório em testes de estrada, considerado finalmente pronto, mesmo teve os testes de estradas na França, né? E em torno de Turim, que é a fábrica originária da Fiat, né? E considerando o modelo finalmente pronto, Pigozzi ainda estava cauteloso em relação ao veículo, vendo a experiência que a Citroën teve com o Citroën Traction Avant, que a mesma deu um grande baque em seu fabricante na década de 30. Por tal motivo, o mesmo solicitou junto ao governo um subsídio mais alto para que o governo pudesse contemplar o próprio entusiasmo do governo francês pela indústria da microgestão da indústria automotiva francesa estava perdendo forças, sentindo que Gregori renuncia à empresa ao ano de 47. Enquanto isso, no primeiro salão do automóvel de Paris, desde o final do conflito, que o mesmo acontece ao ano de 1946 ao mês de outubro, né? 2 modelos da companhia estavam em exposição em seu stand. Os modelos eram o Cinca 5, né? E o Cinca 8.
E nessa fase poucos distinguíveis de seus equivalentes do pré-guerra, em 48 a companhia lança o Cinca 6, que é um desenvolvimento do Cinca 5, né? E o mesmo é aparentado com motorização de 570 cilindradas e com válvula no cabeçote, o modelo 6 lançado antes da introdução do equivalente da companhia italiana na Fiat. Porém, a economia francesa passava por um período de situação precária, né? E com a pressão governamental foi aplicada sobre as montadoras para maximizar as exportações durante os 8 primeiros meses do ano de 47. Assim que exportou 70% dos carros produzidos, ficando atrás das demais, pois a Citroën fez o mesmo em 92% dos veículos produzidos, a Renault em 90%, a Peugeot em 87% e a Ford francesa de 83%. E a Cinca teve grande prejudicação devido a não poder competir com seu principal acionista, a Fiat. E vamos lá falar sobre o Cincaronde, né? Que o Cincaronde, no mesmo lançado ao ano de 1951, foi o primeiro modelo da companhia que não teve um design da Fiat. Contava com motorização de 1.200 cilindradas e sua produção alcançava 100 mil unidades anuais. Após tal sucesso, a mesma assumiu os fabricantes de caminhões Unic em 51, e com isso a companhia compra a Saurer em 56 e a fábrica de Poissy da Ford SAF, né, em 54. Essa fábrica tinha um amplo espaço para expansão, permitindo que a companhia fizesse a produção dos automóveis em um único lugar e assim pudesse vender as instalações antigas em Nanterre. Durante a década de 50, a mesma teve produção de mais de 225 mil unidades, colocando assim a mesma no segundo lugar de produção de automóveis na França, entre as 4 grandes montadoras, embora a mesma estivesse atrás da líder Renault, né? Com a compra das operações francesas da americana Ford, adicionou a linha Ford Vedette com motorização V8 ao portfólio da Cinca. E esse modelo foi produzido e progressivamente atualizado até o ano de 1962 na França e 67 no Brasil. O Aronde também foi fabricado em 57 e se chama de Ariane. Por ser econômico e ter uma carroceria ampla, foi popular entre os taxistas, né? E agora vamos citar um pouco as operações da montadora no Brasil, né? A Cinca do Brasil foi uma subsidiária brasileira da Cinca, né? E a mesma fora fundada ao dia 5 de maio do ano de 1958, na cidade mineira de Belo Horizonte. Todavia, por motivos de operações logísticas, a mesma fechou o escritório mineiro e mudou para São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. O modelo básico a ser produzido no Brasil foi em 59, né? Que é o Cinca Chambord, e o mesmo inspirado no Vedette Chambord francês. E o primeiro foi presenteado ao então presidente da República, Juscelino Kubitschek, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. No auge de sua produção de automóveis no Brasil, a mesma chegou a ter 2.300 funcionários. E em 55 começou a circular boatos de que a companhia norte-americana Chrysler, já proprietária da Cinca francesa, iria assumir a filial brasileira. O que acabou por acontecer de fato, né? E no segundo trimestre de 1966, a marca foi mantida e a partir de 67 a Cinca do Brasil deixa oficialmente de existir, dando lugar à Chrysler do Brasil. As operações da Cinca do Brasil eram 50% brasileiras e, porém, depois que a norte-americana Chrysler assumiu a matriz da França, eles também obtiveram o controle das operações brasileiras da Cinca, e a mesma permaneceu no estado de São Paulo, na localidade de São Bernardo do Campo, durante toda a sua atividade em território nacional. E agora vamos falar um pouco sobre outros países que a Cinca teve operações aqui na América do Sul, né? Falemos um pouco sobre a Colômbia, né? Que na Colômbia a Cinca chegou ao ano de 1968, apesar de haver
concomitância com a produção brasileira pela adquirente Chrysler dos modelos derivados dos Cincas Vedettes, os nossos chambords evoluídos a esplanadas e regentes, o automóvel negociado com a Chrysler nada tinha a ver com os conhecidos dos brasileiros. Foram 5000 série I, né? Ou primeira, né? Que pequeno, lançado em 1961, né? Exibindo formulação forçada pela crise do petróleo, resultante da briga pela gestão do canal de Suez, né? O motor traseiro de 4 cilindros longínquos de 944 centímetros cúbicos, de 49 cavalos e um transeixo traseiro, sincronizados Porsche. Uma suspensão independente nas 4 rodas, né? E agora que eu vi aqui, eu me perdi um pouco aqui. Nas 4 rodas do italiano Mario Buono, o mesmo conceito original do Carmanguia. O acordo operacional, por razões não conhecidas, foi feito com a Chrysler Espanha, montadora do modelo desde 1962 e fornecedora das peças para sua montagem. Na colombiana com motores, a Chrysler detinha 60% do capital. E em termos de duração, 8 anos, a operação colombiana durou quase tanto quanto a brasileira. Lá, entre os anos de 69 a 77, de modelos 1000, GL, 1204 e 1300, fabricaram-se quase 27 mil unidades com baixo índice de nacionalização, ante a falta de qualidade das autopeças locais, importados a parte elétrica do grupo Motopropulsor. Em meia linha de montagens superficiais de outras marcas e modelos, por exemplo, o Jeep Willys, caminhões Alces e Gipsy, né? Um Jeep muito assemelhado ao Land Rover, o 5000 pretendia ser o veículo de entrada. O Popular conseguiu pelo porte, consumo e identificação, não pelo preço, porque o mesmo custava 89.521 pesos colombianos, ou seja, 8.500 dólares. E ano e meio após, a montadora colombiana ofereceu a versão 1000S, né? Marcada visualmente pela frente pintada de preto fosco, uma faixa na mesma cor, descendo pelos paralamas traseiros, molas helicoidais, né? Levemente rebaixadas, sugeria a imagem esportiva inexistente no mercado colombiano de então. Logo em seguida veio o 1204, cilindrada obtida no versátil bloco, fazia agora 61 cavalos e marcava-se por uma limitação de grade frontal e um painel de instrumento com base imitando madeira com uma ampla relojoaria. Falemos um pouco sobre o Chile, né? O país, com vocação de livre importador, convive com todas as marcas interessadas em disputar seu pequeno mercado, né? De 280 mil unidades anos, o Chile já viu com levas de operação de montagens. A primeira iniciativa data de 59 a 64, era a produção específico, baseado no Aronde, o mais representativo da marca naquela época. Versões chilenas curiosíssimas, picape Station Wagon. Na prática, o modelo picape com prolongamento de teto feito com compósito de fibra de vidro, né? E também um sedã curioso com um teto mais alto, mesclando a traseira do modelo Deluxe de 1959 e a frente do modelo P60. Não fosse o bastante, ainda exibia uma peculiaridade de portar o step externo, como os americanos Lincoln, né? E no caso dos brasileiros, o também francês Cinca Chambord Presidence. Deste parece ter sido inspirado os para-choques com garras de borracha e mesmo caminhando para as lanternas traseiras, lembrando os Chevrolets da década de 50. E não há números de produção para essa primeira investida, né? Pelo menos eu não encontrei nada, né? E nos anos 60 o processo de montagem pela Chrysler Chile focou o modelo 1000 com partes importadas da Espanha. A época que o 5000 era produzida nas usinas de Poissy, na França, Vila Verde, Espanha e Casablanca, Marrocos. Vamos agora para o Uruguai, né?
Um país peculiar com uma pequena população e mercado, números contidos desestimulando economicamente a implantação de fábricas de automóveis em seu território nacional, assim como o brilho empresarial, encontraram a solução alternativa, montagem local com pequena agregação de componentes do país ou regionais. Da dezena de pequenas montadoras antes aplicadas a montar as variadas marcas europeias, hoje sobrevive menos de meia dúzia envolvidas com os carros franceses. Por exemplo, a Renault e a japonesa Nissan, né? E chineses, várias marcas incluindo a Lifan, exportando ao Brasil, né? Assim que esteve por lá fazendo picapes a partir de arondes cortados, né, através da Santa Rosa Automotores, a empresa com lastro na atividade antiga coordenada as duas maiores montadoras do país, a Nordex e a Oferon, são de maior expressão profissionais em montagem de várias marcas, dada a exceção ao final dos anos 50, uma concessionária da marca adquiriu a matriz 100 unidades do Vedette 2 e os transformou em picape muito apreciados na época. E sempre lembrados como extremamente confortáveis e não há registros de sobreviventes destes veículos. E o outro, Uruguai, quase conseguiu ter uma filial da Cinca Brasil para montar a família Chambord. E por fim falaremos sobre a Argentina, né? Fez-se confusão sobre a história da Cinca na Argentina, afirmando que a marca não ter tipo de operação industrial por lá, mas teve. Não foi como o caso do nosso Chambord, né, conhecido dentro dos muros das operações como Vedette 3, mas com o modelo anterior, o 2. Seria o Cinca para o projeto Brasil, substituído na última hora pelo nosso vistoso Cinca Chambord. E na prática apenas outra marca no mal administrado regime automobilístico no vizinho país, né, atraindo inúmeros fabricantes por si ou licenciados localmente, como no caso apresenta a empresa Metal Mecânica, né, com operações na cidade de Juan Cepaz, né, beiradas de Buenos Aires, conseguiu aprovar o projeto da construção do Vedette com motor Rush, nada a ver com seu irmão brasileiro, né. E na verdade era um tipo de projeto, para se dizer com tentativa elegância, né, que seria peculiar, entretanto, com a necessidade que faz o sapo popular, né, foi o produto certo para o período de incertezas na economia francesa. Na linguagem de Rouen, Frankenstein mecânico, lá o Ariane era filha da crise do canal de Suez, quando o governo francês sobretaxou os automóveis de maior consumo. E daí o Aronde, pequeno e exitoso da convencional, com motor dianteiro e tração traseira. E assim se mantinha no mercado e tinha nas gavetas um projeto de um carro pequeno com um grupo de motopropulsor traseiro, e resgatou e começou a corrida para industrializá-lo e produzi-lo. E é isso, amigos. Esse foi um breve resumo sobre a história da Cinca, né? Onde a gente fala sobre a história da matriz francesa, alguns países da América do Sul onde a mesma esteve, né? Tive essa ideia ouvindo Camisa de Vênus, né? Mas isso não é o caso. E é isso, amigos. Gostou do conteúdo que viu? Gostou desse breve resumo sobre a história da montadora francesa Cinca? Quer ajudar o canal? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marquem todos, assim você pega nossos vídeos quentinhos quando os mesmos saem no forno. E nos ajuda a levar conteúdo como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do que viu? Acha que somos merecedores do seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. E assim como a inscrição é gratuita, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou do que viu? Acha que não merecemos o seu like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos, muito obrigado por assistirem mais essa transmissão do canal de Quase ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até a próxima transmissão e tchau!